Salam aleikum! Hoje estaremos falando sobre principais grupos de plantas. Se inscreva aí no nosso canal, deixa seu like, ativa o sininho e eu vou deixar também aqui a descrição, certo? Da aula anterior falando sobre as características e evolução das plantas. As briófitas não possuem vasos condutores. A água e os nutrientes são transportados de célula a célula por meio de um processo chamado de difusão. Por esse motivo, as briófitas são plantas de porte reduzido, com no máximo 5 centímetros de altura. Vivem geralmente em ambiente úmido e sombreado, podendo formar imensos tapetes verdes sobre o solo, rochas e troncos de árvores, como mostra aí nessa figura tão bonita e perfeita. Ao contrário das plantas vasculares, as briófitas possuem o gametófito como fase dominante em seu ciclo de vida. Assim, o gametófito é perene e de vida livre, enquanto o esporófito apresenta curta duração e se desenvolve sobre o gametófito, do qual depende para sua nutrição. O gametófito, por sua vez, pode ainda ser diferenciado em rizóides, filídeos e caulídeos, denominados assim por serem semelhantes a raízes, folhas e caules, respectivamente, porém sem tecidos condutores verdadeiros. Ao depender do grupo, o gametófito e o esporófito apresentam diferentes formatos. Nos antóceros, como mostra aqui na figura, o gametófito é achatado e o esporófito é alongado e tubular. Já nas hepáticas, observem aqui também na figura, o gametófito achatado pode ainda formar estruturas que lembram guarda-chuvas, sobre as quais crescem esporófitos na forma de pequenas bolsas suspensas. Já que nos musgos, o gametófito é ereto e o esporófito é constituído de uma haste com uma cápsula na extremidade. As pteridófitas compreendem as plantas vasculares, primeiro grupo de plantas vasculares, sem sementes, como por exemplo samambaias e avencas. Seus vasos condutores são formados por dois tipos de tecidos, o xilema e o floema, como você vê aí na figura. Em ambos, as células estão dispostas de modo que funcionem como canais transportando substâncias pela planta. O xilema é o tecido responsável pelo transporte de água e sais minerais, chamado de seiva mineral ou bruta, absorvidos pela raiz e direcionados para todas as partes da planta. Já o floema é responsável pelo transporte dos compostos orgânicos, chamados de seiva orgânica ou elaborada, produzido nos órgãos fotossintéticos, geralmente folhas, até cada célula da planta. Vejam essa belíssima imagem de uma coleção particular de 1868, que mostra o período carbonífero. As pteridófitas aí formavam verdadeiras florestas. As mudanças climáticas provocaram a extinção de muitas espécies, incluindo grande parte das samambaias arbóreas. Assim, as florestas de pteridófitas acabaram substituídas por florestas de gimnospermas. Mas nesse conteúdo de pteridófitas, vamos falar sobre 3 grupos: avenca, cavalinha e licófita. No ciclo de vida de uma pteridófita, em determinadas épocas, os esporófitos das samambaias formam estruturas denominadas soros, como mostra aí na figura, que se localizam na fase inferior das folhas. Os soros são conjuntos de esporângios, locais onde são produzidos esporos por meiose. Sob condições favoráveis de umidade, um esporo se desenvolve e forma um gametófito, denominado prótalo, que apresenta formato de coração, corniforme. O gametófito é monóico, hermafrodita nesse caso, e portanto apresenta tanto estruturas reprodutivas masculinas, anterídeos, quanto femininas, arquegônios. Assim como nas briófitas, a fecundação das pteridófitas
prestem bastante atenção, também dependem de água. Isso ocorre porque os anterozoides precisam nadar até os arquegônios para fecundar a oosfera. O zigoto, resultante da fecundação, dá origem a um esporófito diploide, como mostra esse ciclo aí na samambaia. As gimnospermas é um grupo considerado monofilético que inclui as plantas vasculares com sementes classificadas como fanerógamas, mas elas não têm flores ou frutos como os pinheiros. Assim como as pteridófitas, as fanerógamas apresentam vasos condutores de seiva, esporófito dominante e órgãos verdadeiros, como raiz, caule e folha. Além disso, elas formam sementes e grãos de pólen, novidades evolutivas que garantiram a independência da água para a reprodução e a ocupação de novos habitats, contribuindo para a conquista definitiva do ambiente terrestre. Observem aqui nessa imagem a semente. Ela é uma estrutura que contém em seu interior o embrião, que formará um esporófito, e o endosperma, reserva de nutrientes que o embrião utiliza durante a germinação, período que não realiza fotossíntese. Além de nutrir e proteger o embrião contra a desidratação, a semente pode se dispersar e germinar em locais distantes, permitindo a colonização de novos ambientes. Lembrando que a origem da semente é a partir do desenvolvimento do óvulo. Nas fanerógamas, os esporos não são liberados no ambiente e dão origem a gametófitos que ficam presos dentro do próprio esporófito. O gametófito feminino, envolto por um tegumento protetor, é chamado de óvulo. Temos aqui nessa imagem a formação do óvulo e da semente em uma gimnosperma. Os gametófitos masculinos também se desenvolvem no interior do esporófito e são chamados grãos de pólen. Nas gimnospermas, os grãos de pólen podem ser levados pelo vento até plantas distantes, aumentando a variabilidade do cruzamento entre as espécies. Observem aí o grão de pólen se aproximando da oosfera. Ao encontrar o óvulo, o grão de pólen forma uma projeção chamada de tubo polínico, por meio do qual o gameta masculino alcança a oosfera sem o auxílio de água. Dessa forma, o grão de pólen possibilita a fecundação das fanerógamas sem depender da água para levar o gameta masculino até o feminino. Então, o óvulo se desenvolve e dá origem à semente. Temos agora um cladograma que mostra a relação filogenética entre os grupos de gimnospermas atuais. As cicadáceas são encontradas em regiões tropicais e subtropicais. Elas apresentam estróbilos grandes e folhas muito parecidas com as das palmeiras, grupos de angiospermas, apesar do parentesco muito distante. Já as gingófitas são representadas atualmente por uma única espécie, a gingobiloba. Trata-se de uma árvore encontrada principalmente no Extremo Oriente, muito cultivada por suas propriedades terapêuticas e para fins ornamentais. As coníferas, que incluem ciprestes, sequoias e araucárias, e a origem do seu nome, conífera, está relacionado ao formato de sua estrutura reprodutiva, no caso o estróbilo, em forma de cone. No Brasil, o principal representante das coníferas é a araucária ou pinheiro do Paraná, característico da região sul e predominante da mata da araucária. As guinetófitas, grupo que inclui as gimnospermas com estróbilos semelhantes a flores. As pináceas, que compreendem os pinheiros, eram classificadas como coníferas por causa da morfologia de seu estróbilo, que é a pinha. Contudo, estudos cladísticos recentes sugerem que as pináceas são mais aparentadas com as guinetófitas. As angiospermas, grupo considerado monofilético, que inclui as plantas vasculares com sementes e agora sim flores e frutos.
Elas se destacam como um grupo de plantas mais diversificado e amplamente distribuído, com cerca de 250 mil espécies. Semelhantes com as gimnospermas, as angiospermas formam grãos de pólen e sementes, mas o que as caracteriza são as novidades evolutivas, que são as flores e os frutos, que aperfeiçoaram a polinização e a dispersão de sementes, respectivamente. A maioria das angiospermas pertence a dois subgrupos principais, monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Juntos, esses dois grupos representam 97% das espécies de angiosperma. Os 3% restantes correspondem a linhagens bastante antigas de plantas como as magnólidas, aí presente nesse cladograma geral. Aqui temos um esquema mostrando as principais diferenças entre as angiospermas monocotiledôneas e eudicotiledôneas. Você pergunta, o que é um cotilédone? Um cotilédone é a primeira folha que surge nos embriões das plantas com sementes. Observe então que as monocotiledôneas geralmente são herbáceas que possuem um cotilédone no embrião. Suas folhas não têm pecíolo e a bainha é bastante desenvolvida e as nervuras são dispostas paralelamente. Possui uma raiz do tipo cabeleira ou fasciculada, em que não é possível enxergar uma raiz maior que as outras. Suas flores são trímeras, isto é, possuem 3 ou mais, um número múltiplo de 3, pétalas e outras peças florais. Alguns exemplos de plantas monocotiledôneas temos o milho, o arroz, lírio, orquídeas e bromélias. Assim como as angiospermas basais, as eudicotiledôneas possuem 2 cotilédones no embrião. Suas folhas têm pecíolo e as nervuras formam uma rede de canais. Possuem raiz axial ou pivotante, pois a raiz principal forma um eixo de onde partem as demais raízes. Suas flores são geralmente pentâmeras, ou seja, possuem 5 ou um número múltiplo de 5 de pétalas e outras peças florais. Elas podem ser arbóreas, como o ipê e a laranjeira, pode ser herbáceas, como feijão. Outros exemplos temos soja, tomate, margarida, pau-brasil e ervilha. Muito bem, galera, chegamos ao final de mais uma aula show que eu sei que vocês amaram. E você que não se inscreveu no nosso canal, vai se inscrever agora. Vai, tecla aí, deixa seu like, ativa o sininho para receber mensagens a respeito dos próximos conteúdos, a respeito dos próximos assuntos, principalmente desse do Reino Plantae. Então, a todos vocês, salam aleikum, fiquem em paz, fica com Deus.